Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. Estamos aí no módulo 3 e hoje eu quero falar sobre ele, Auguste Comte. Eu tenho muitos livros dele aqui em casa, mas eu fiz questão de trazer esse sobre o discurso sobre o espírito positivo, tá bom? De Auguste Comte. Mas tem vários livros sobre sociologia e, obviamente, ao tratar de sociologia não tem como não chegar em Auguste Comte, em Max Weber e Émile Durkheim. Então, quero trabalhar esse indivíduo, uma teologia política rival, como eu já trabalhei no módulo 2, né, que é o positivismo. E hoje eu quero falar um pouco sobre essa questão da ilusão cientificista e o desafio à ordem espiritual da igreja, a filosofia social de Auguste Comte, como sendo o fundador, né, do positivismo. Esse cara representa um dos projetos mais ambiciosos de reorganização racional da sociedade moderna. Comte, ele propôs um sistema de pensamento que substituísse a teologia e a metafísica por uma ciência social bem organizada, hierarquizada, centralizada no progresso técnico, e a promessa era de emancipação do homem pela razão, mas por trás dessa promessa ocultava-se aí, né, ao meu ver, se oculta aí um modelo que, ao substituir a fé pela técnica e o sagrado pelo método, mina aí os fundamentos espirituais e escatológicos sobre os quais se sustenta a identidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, nesse episódio, a gente vai propor um exame rigoroso dos princípios kantianos que tem a ver com aquilo que está na bandeira, né, do Brasil: ordem, progresso, hierarquia funcional e função social da religião. Vamos tentar fazer aqui um diálogo com a estrutura eclesiástica adventista. Eu acredito que vai ser muito, muito bom. A proposta não é adotar um sistema positivista, longe disso, mas é expor como certos mecanismos administrativos da igreja podem, tá, inadvertidamente, reproduzir essa lógica kantiana. E mais, eu quero aqui demonstrar por que a adesão irrestrita ao paradigma kantiano ele ameaça a ordem da fé, a escatologia bíblica e a missão profética da Igreja Adventista. Então, o primeiro elemento que eu quero trabalhar com vocês aqui é o sistema positivista como ordem e progresso sem Deus, né? O lema ordem e progresso, herdado do pensamento de Comte e estampado na bandeira brasileira, sintetiza, ao meu ver, aí uma visão de mundo que promete estabilidade institucional, avanço contínuo através do conhecimento científico. Comte, ele propôs que toda a sociedade evolui em 3 fases. Ele começa a teologia, depois metafísica, e então tem o último estágio, que é o estágio positivista, né? A última representa a maturidade, onde o saber é baseado na observação empírica, né? As instituições são guiadas por técnicos, são guiadas por cientistas, aparentemente neutra e benigna. Aparentemente, essa concepção ela carrega implicações teológicas profundas, a negação do sobrenatural, ao meu ver, primeiramente, a substituição da revelação pela ciência e também a convicção de que o futuro será sempre melhor, sempre mais fantástico do que é o agora, desde que se siga, né, bem claramente o método correto. É uma visão linear e otimista da história, mas também profundamente secularizada, tá bom? Muito secularizada. A religião da humanidade, de Comte, ela elimina Deus e coloca o homem no centro, representa um culto disfarçado ao progresso técnico, cujo sacerdote é o cientista e cuja liturgia é o planejamento estratégico, tá bom? É interessante isso porque na prática eclesiástica adventista há benefícios óbvios na racionalização administrativa, né? Com planejamentos quinquenais, quadrienais, análise de dados, auditorias, comissões técnicas, sistemas informatizados, agora aí o Power BI com tudo, né? Em todos os lugares, né? O pessoal nem sabe que quando a gente começou o Power BI no Sul, começou com a minha planilha de Excel do meu itinerário. Eu e o Thiago Cassati, e daí foi para a área financeira e hoje tomou conta de tudo. Mas ali foi o embrião, né? Com o Thiago Cassati, que hoje trabalha no IATEC. Obrigado, viu, Thiago? Foi momentos muito bons. Mas eu vou trabalhar o ponto mais, vamos dizer assim, sombrio, quando a gente explora demasiadamente recursos como esse, como o Power BI, né? Quando esses meios se tornam fins
E aí você vai ver que a igreja passa a medir o sucesso pela eficiência e pelo controle em planilhas, ou melhor, no exagero dos dashboards do Power BI, e ela corre-se o risco aí de substituir o Espírito Santo pela estatística. O sistema de Conte, ele é um ídolo moderno, tá, pessoal? Muito funcional, lógico, mas completamente, espiritualmente estéril. Espiritualmente bastante estéril. Então, quando você trabalha a questão da hierarquia funcional, essa técnica sem carisma, é muito importante a gente observar Conte, porque ele propôs uma sociedade baseada em hierarquias funcionais, nas quais cada pessoa ocupa uma posição, né, conforme a sua competência, sua utilidade social, e essa ideia transposta ao mundo religioso cria uma lógica meritocrática que prioriza a capacidade técnica sobre o chamado espiritual. E a Igreja Adventista, ao longo da sua história, ela tem buscado um equilíbrio entre vocação divina e competência técnica. Mas é preciso vigilância aqui, pessoal. Há uma diferença radical entre um líder escolhido pelo Espírito e um gestor formado por indicadores. Há uma diferença muito grande. A liderança espiritual na igreja é, por definição, carismática no sentido teológico. Não no sentido sociológico de Weber, mas no sentido bíblico. Dons espirituais são distribuídos soberanamente por Deus para a edificação da igreja, conforme Efésios capítulo 4. A hierarquia bíblica ela é pneumatológica, pessoal. Ela não é funcionalista. Quando se adota, sem discernimento, a lógica kantiana, a igreja corre o risco de profissionalizar o ministério, tá? Transformando o pastor em gerente e a missão em plano de negócios. Aí a gente começa a adotar não mais a linguagem bíblica, mas a linguagem dos planos completamente desconectados com a vocação da igreja local. Aí os irmãos na igreja local não entendem a linguagem de Peter Drucker, de Philip Kotler, de Michael Porter, de Jim Collins, né? Aquele livro, Empresas Feitas para Vencer. Nossa, quanta gente leu esse livro aí. Peter Senge, A Quinta Disciplina. Eu li esse livro pelo menos 2 vezes. Gary Hamel, Jack Welch, né? O cara que executava mesmo. Ou mesmo Stephen Covey. Aí a gente já participou de tantos treinamentos do Stephen Covey, né? Da organização Stephen Covey. No Brasil eu poderia citar aí Chiavenato, né? Adalberto Chiavenato, Falcone, Cortella, Reinaldo Polito. Muitas vezes eu ouvi falar de Reinaldo Polito, a gente, mesmo nas classes de administração eclesiástica, né? Luiz Marins aí, para uma geração mais anterior à minha. Eu diria que mais grave ainda do que a gente começar a incorporar todos os conceitos desse pessoal na vida da igreja eclesiástica é a hierarquização técnica que tende a sufocar a espontaneidade do espírito e a sufocar a diversidade carismática. E aí pequenos grupos, profecia, inovação litúrgica e vocações locais, elas podem ser rejeitadas como improvisações, quando na verdade são expressões da vitalidade espiritual. A ordem kantiana, pessoal, ela é inimiga da profecia, porque ela só reconhece o que pode ser mensurado. Eu mesmo já disse muitas vezes, né, baseado em todos os treinamentos que eu já fiz, pelo menos esses da Franklin Covey eu já fiz mais de 5 vezes, vários deles, as 4 disciplinas da execução, o próprio execução, conversas cruciais, tantos desses. E uma frase eu lembro, a gente sempre falava essa frase, né, que aquilo que não pode ser medido não pode ser melhorado. E, para minha frustração, o reino de Deus, ele não se mede em gráficos, tá, pessoal? Há elementos que fogem à lógica do fazer e entram no campo da motivação do coração que somente o Espírito Santo é capaz de conhecer. Então, a gente precisa entender essa função social da religião quando a gente lê Conte, porque é possível que você tenha essa moral sem uma mudança de mentalidade, sem uma mudança da mente. Conte, ele via a religião como instrumento de coesão social, pessoal. Ainda que tenha rejeitado o conteúdo teológico das religiões tradicionais, ele reconhece, sim, o valor utilitário da religião, né? Ao promover a moral, a solidariedade, o pertencimento. Só que a sua religião é uma religião da humanidade. Era uma forma de manter os benefícios sociais da religião, mesmo sem Deus. E essa visão funcionalista, ainda que reconheça o papel benéfico das instituições religiosas, transforma a fé em engenharia social, pessoal, e não em caminho de salvação. Faz sentido? No contexto da Igreja Adventista, há muitos projetos que refletem esse ideal de função social.
seja as escolas, os hospitais, os projetos humanitários, a ADRA, né, Feira de Saúde, a ASA local, todas essas são expressões valiosas do amor cristão. No entanto, quando esses ministérios eles se tornam o centro e a proclamação da verdade bíblica se torna secundária, a igreja começa a funcionar como uma ONG religiosa e não como o povo remanescente de Deus. A missão da igreja é mais do que coesão social. Ela é também a confrontação profética. É chamado, gente, aqui ao arrependimento. A igreja deve ser um corpo, não uma engrenagem. Deve salvar e não apenas servir. O problema do pensamento kantiano é que ele reduz a religião ao que é útil. Mas o evangelho, pessoal, é escândalo e é loucura, conforme 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Não é utilidade pública. É nesse sentido que organização científica tem que ser olhado com muito cuidado. Planejamento sem profecia tem que ser olhado com muito cuidado. Gente, eu não estou fazendo aqui apologia de que a gente não deve ter planejamento, né, de que a gente não deve dissociar serviço ou colocar como segunda categoria. A evangelização envolve, dentro daquilo que for o ministério de Cristo e o método de Cristo, servir, criar empatia, ganhar confiança, mas não deixar de pregar, não deixar de testemunhar. São duas coisas que não se dividem, tá? Não se dividem. São duas coisas que andam juntas. Se você ler primeiro 2 Coríntios capítulo 5, né? Deus nos dá o ministério da reconciliação e a palavra da reconciliação, então nós somos embaixadores de Cristo. Então não tem como escapar, não tem como dividir essas duas coisas. Mas o que não dá é a gente se tornar uma engrenagem social, pensar somente nessa parte e esquecer a proclamação, esquecer o testemunho, esquecer a evangelização. O positivismo kantiano, ele acredita que tudo pode ser organizado cientificamente. Escolas, hospitais, né, governos e também a igreja. O método seria sempre o mesmo: coleta de dados, análise, planejamento, execução, e aí vem a avaliação. E na prática, muitas igrejas locais, sedes administrativas da Igreja Adventista também operam com esse modelo, né? Com planejamento estratégico, indicadores de desempenho, metas anuais, relatórios quantitativos. É claro que a ordem é melhor que a desordem. Obviamente que é, pessoal. Ninguém aqui é contra isso, né? A excelência administrativa é uma bênção. Eu quero lembrar que eu, particularmente, gosto de todas essas coisas. Sou fissurado nisso e dentro de um contexto de associação eu sou uma das pessoas que mais toma iniciativa para sistematizar as coisas, para planejar. Por natureza, eu gosto de sistematizar projetos, planos, mas a pergunta crucial que eu sempre faço para mim mesmo é a seguinte: será que essa racionalidade serve ao reino de Deus ou substitui o reino de Deus? A Bíblia representa, pessoal, um modelo de liderança movido pela revelação, pela intercessão, pelo clamor espiritual. O livro de Atos não apresenta um comitê técnico, mas um povo que jejua, que ora antes de tomar decisões. O método de Conte não inclui a oração, pessoal. No entanto, o método bíblico não dispensa o joelho dobrado. E quando a igreja se rende à lógica do desempenho, ela perde o poder da dependência. Ela perde o poder da dependência e a lógica kantiana transforma a fé em sistema. Mas a fé não é lógica, pessoal. A fé é entrega. Uma igreja que administra tudo, mas ora pouco, já substitui o espírito pela planilha de Excel e agora pelo Power BI. A organização é importante, mas sem o fogo do altar é só estrutura morta. Faz sentido o que eu estou falando para você? Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Veja, eu fui uma das pessoas que começou toda essa história de Power BI no sul do Brasil e depois se expandiu. E eu fiz alertas várias vezes para os meninos que trabalhavam com esse cuidado, que existem elementos éticos no Power BI, para você não chegar em questões de vida muito íntima das pessoas. Cuidado! Aqui que a gente precisa fazer uma crítica escatológica a esse modelo todo sistematizado demasiado que perde o fogo da igreja. É um progresso, gente, versus parousia, tá? Uma das coisas centrais do positivismo é o progresso inevitável. A sociedade, segundo Conte, está em constante aperfeiçoamento e a fé é a ciência que é o motor dessa evolução. E para Conte, não há queda, pessoal, apenas ascensão. Não há pecado, apenas ignorância. Não há juízo, apenas desenvolvimento. E essa ideia está em direta contradição com a escatologia adventista, que afirma que o mundo caminha para um clímax de crise, de apostasia, de juízo final, não para uma utopia tecnológica, pessoal. A fé adventista é escatológica. Nós vivemos no tempo do fim.
A missão da igreja é anunciar o breve retorno de Cristo, não o aperfeiçoamento indefinido das estruturas humanas. O problema do pensamento kantiano é que ele engessa a igreja num presente contínuo, onde a única esperança é o progresso institucional. Mas a esperança cristã, pessoal, é a volta de Jesus. Não o próximo ciclo quinquenal, quadrienal. Essa incompatibilidade ela é crucial, porque uma igreja que absorve o espírito do progresso técnico, ela começa a desprezar a urgência escatológica. A missão vira manutenção, pessoal. A profecia vira protocolo. O grito maranata é silenciado por planilhas de eficiência. Aí o pensamento kantiano, ele não nega Deus frontalmente. Ele apenas torna Deus irrelevante, desnecessário e substituível. E aqui nós vemos uma ameaça à ordem muito forte. A gente vê essa ameaça de Comte a uma tecnocracia espiritual, se for levado isso para a igreja. O pensamento de Auguste Comte, mesmo travestido de neutralidade científica, é uma ameaça à ordem bíblica da igreja. Ele transforma o sagrado em funcional, o eterno em mensurável, o espírito em sistema. E quando aplicado à organização eclesiástica sem discernimento, produz burocracia da missão, né? Decisões lentas, controle excessivo, perda de flexibilidade, comitês e mais comitês e subcomitês, aprovações infinitas em diversas instâncias, documentos e formulários que um monte de perguntas infinitas. É isso que acontece. Aí você vai ver uma profissionalização do púlpito, ênfase em diploma, em detrimento do chamado divino. Eu não estou falando que isso não é importante, não. Eu tenho os meus aqui, não estou falando que isso não é importante, não. O que eu mais vejo é gente que tem um monte de diploma completamente descaracterizado da verdade bíblica, fundamentado nos ensinos do Evangelho. A gente precisa entender que isso também é chamado divino. Um outro elemento que você vai ver é mediocridade espiritual. Líderes eficientes, sim, mas espiritualmente rasos. Muita competência, mas pouco caráter. Bons estrategistas, articulados, mas carentes de pureza, gente. Carentes de pureza. Perdeu a inocência. Perdeu a inocência da igreja, do Evangelho. Olha para todo mundo como mal, como político. Eles acham que todo mundo que assumiu um departamento, que foi para uma presidência, todo mundo é mau, todo mundo é corrupto, chegou lá por vias escusas. Por quê? Porque vai perdendo, perde a pureza, carente de espírito de paz, de arrependimento, de gratidão. Um outro elemento forte que você vai ver é racionalismo litúrgico. Cultos planejados com perfeição técnica, mas sem o poder transformador. Ritual e cerimônia vazia, sem conexão, sem inspiração e, consequentemente, sem participação. 3 horas de adoração passiva, onde você apenas senta, levanta e fica ansioso para ir logo embora para casa. É muito triste tudo isso, pessoal. Você vai ver um outro elemento, se você assume Comte, inadvertidamente, porque pouca gente vai buscar ler e fazer essa interlocução com a vida da igreja, que acontece porque os membros acabam assimilando esse tipo de ideia de alguma maneira por esse sistema de educação que eu já trabalhei aqui, principalmente em Friedrich Hegel. Você vai ver um deslocamento escatológico quando você adota tais ideias, né, de ordem e progresso baseado em Comte, mas não no Evangelho. Aí você vai ver que o foco no presente e na reputação institucional se tornou a vez. E aí você perde a iminência do fim. Você perde a lógica escatológica, perde o senso de urgência e, com isso, o preparo e a santidade. A verdadeira ordem, gente, não é fruto do método, mas é fruto do Espírito, amém? A igreja precisa de sabedoria para usar métodos, ferramentas, técnicas, sem perder a sua alma profética. Comte, ele pode nos ensinar a pensar, mas nunca a crer, pessoal. E a conclusão que eu chego desse episódio é que a gente corre sim o risco de ter ordem sem esperança, progresso e não articula mais profecia. A filosofia de Auguste Comte oferece contribuições valiosas à análise da organização institucional, clareza de funções, né? Especialização, planejamento, avaliação, tudo isso é muito bom, mas essas ferramentas não são neutras. Lembre-se, ao adotar toda essa lógica tecnicista, isso não é neutro. Carrega uma visão de mundo que, se não for criticado e filtrado, corrói os alicerces teológicos da fé. A Igreja Adventista do Sétimo Dia ela deve manter a sua estrutura organizacional com excelência, mas jamais permitir que ela substitua o chamado profético. Ela deve planejar com rigor, mas orar com fervor. Ela deve medir resultados, sim, mas deve clamar por revelação. Ela deve buscar eficiência, sim, mas nunca em detrimento da verdade.
O pensamento kantiano, gente, é uma ameaça à ordem porque propõe uma ordem sem Deus. É um gnosticismo organizado. Mas a verdadeira ordem de Deus é aquela que vem do trono de Deus, que respeita a diversidade dos dons, que se submete à autoridade das Escrituras, que mantém acesa a esperança do breve retorno de Cristo. A igreja precisa ser organizada assim, pessoal. Mas, acima de tudo, ela precisa ser viva. E essa é a lição final que eu quero deixar para você, porque a organização sem profecia é tecnocracia, pessoal. A missão sem escatologia é serviço social. E a liderança sem o Espírito é apenas gestão. Que a igreja, que a nossa igreja, a sua igreja local, a minha igreja, a minha conferência aqui, que é a Igreja Adventista Mundial, todos nós caminhemos sim com ordem e progresso, mas com um olhar firme no céu e com o coração cheio do Espírito. No próximo episódio nós vamos falar de uma pessoa muito importante na nossa caminhada aqui, que é Soren Kierkegaard. Eu tenho ouvido muita gente usar ele para trabalhar essa questão da subversão, né? E eu quero tocar nesse assunto da subversão do interior como ameaça à ordem representativa. Vamos falar do existencialismo de Kierkegaard e o desafio à ordem profética. Então eu te vejo logo mais no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.